Hoje eu quero compartilhar com você sobre um personagem da Bíblia que eu particularmente gosto muito, porque a história dele é cheia de ensinamentos para a nossa vida. É uma história incrível, cheia de milagres, coragem, mas também cometeu uns erros bem sérios, que se a gente não vigiar, acaba repetindo igualzinho. Eu estou falando do rei Ezequias. Você já ouviu falar dele? Se não ouviu, fica aqui comigo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E se já conhece, continua também, porque Deus sempre fala com a gente de forma nova, mesmo através de histórias conhecidas. A palavra de Deus se renova e eu tenho certeza que Deus vai ministrar no seu coração através da vida deste homem. Fica aqui então. Mas, bem, quem foi esse tal de Ezequias? Quem foi este rei Ezequias? Ele foi rei de Judá por 29 anos. Isso mesmo, quase 3 décadas. Ele começou a reinar muito jovem, com apenas 25 anos. E logo de cara, ele já mostrou a que veio. A Bíblia diz que ele foi um homem temente a Deus. Ele fez coisas maravilhosas, enfrentou momentos de guerra, ameaça, viu milagres sobrenaturais, mas como todo ser humano, também deu umas escorregadinhas. Na realidade, uma boa escorregada. E sabe por que eu gosto dessa história? Porque ela mostra que ninguém é perfeito. Nem os grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia foram perfeitos. Todos tiveram suas fraquezas, suas falhas, mas a grande questão é: a gente pode aprender com os acertos deles e com os erros também. Isso é sabedoria. Ezequias começou o reinado dele colocando ordem na casa. Ele fez uma reforma religiosa. O povo estava totalmente bagunçado espiritualmente. Tinha altar para deuses estranhos por todo lado. Idolatria, imagens. Sabe o que ele fez? Mandou derrubar tudo. Tudo mesmo, inclusive a famosa serpente de bronze que Moisés tinha feito lá no deserto. Lembra aquela que Deus usou para curar o povo picado por serpente venenosa? Só que com o tempo o povo começou a adorar a serpente no lugar de Deus. Ezequias falou: acabou isso aqui, não tem mais espaço, acabou. E isso já nos ensina demais. Nos ensina muito. Às vezes Deus usa algo na nossa vida, um emprego, um ministério, uma pessoa, um livramento, uma porta aberta. E a gente começa a focar mais na bênção do que no abençoador. Já aconteceu com você? A pessoa idolatra a posição, o cargo na igreja, o esposo, o filho, o relacionamento e esquece quem deu. Ezequias entendeu que as bênçãos, ou seja, que a bênção que se torna ídolo precisa ser removida. Às vezes você precisa derrubar algumas coisas que estão ocupando o lugar de Deus na sua vida. Pense sobre isso. E sabe o que é pior? Muitas vezes não são coisas ruins, são coisas boas que saíram do lugar certo. Deus me fez lembrar outro texto aqui agora, que está lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o reino não é prioridade, o restante se desorganiza. Outra coisa bem marcante que ele fez foi restaurar a Páscoa. O pessoal nem comemorava mais, estavam distantes de Deus, mesmo enfrentando dificuldades políticas, religiosas e até resistências de algumas lideranças. Ele decidiu: vamos sim celebrar, vamos lembrar quem é o nosso Deus. E sabe o que isso ensina para nós? Que mesmo se os outros não estiverem firmes, você pode ser a pessoa que reacende o fogo da adoração, seja na sua casa, na sua igreja, na sua cidade. Às vezes todo mundo esfria, todo mundo desanima, mas basta um que se levante para dizer: vamos voltar para Deus. Deus usa os inconformados, aqueles que não aceitam ver as coisas morrendo, não ficam esperando que os outros homens tomem atitude. Se Deus colocar no seu coração, vá lá, recomece e reacenda. Eu me lembro de Elias, quando estava sozinho e mesmo assim levantou um altar no Carmelo. E outro episódio marcante da vida dele, do rei Ezequias, foi quando Senaqueribe, rei da Síria, cercou Jerusalém. Era um exército enorme, humanamente impossível resistir.
O medo bateu, claro, o medo veio. Só que ao invés de se desesperar, sabe o que Ezequias fez? Ele foi direto para a presença de Deus, pegou a carta de ameaça e apresentou diante do Senhor. Ele foi orar. A Bíblia fala em 2 Reis 19, do 14 ao 19, que ele entrou no templo, abriu a carta diante do altar e orou. E isso é uma lição linda. Quantas vezes a gente recebe cartas de ameaça hoje em dia? Não em papel, mas em forma de diagnósticos médicos, notícias ruins, boletos impagáveis, situações de família, problemas no trabalho. E a primeira coisa que fazemos é se desesperar, comentar com alguém, postar em direta, se fechar. Ezequias, ele foi orar. E o que aconteceu? Deus enviou um anjo e naquela noite 185 mil soldados foram mortos. Gente, 185 mil, sem uma espada levantada pelos soldados de Judá. Olha o poder da oração. Eu não sei o tamanho do seu problema que você está enfrentando hoje, mas eu sei o tamanho do Deus que você serve. Aleluia! A oração muda o cenário. Às vezes você não precisa lutar, só apresentar a carta. Apresente esse problema para Deus. Abre diante dele. Você já tentou resolver do seu jeito, agora busque do jeito dele. Mas aí vem o lado humano. Depois de viver tudo isso, Ezequias ficou doente. A Bíblia diz que era uma doença mortal. Deus mandou o profeta Isaías dizer que ele iria morrer. Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Chorou muito, clamou e Deus ouviu. Deus mandou Isaías voltar e dizer: vou te dar mais 15 anos de vida. Que milagre, gente! Olha só que milagre! Só que aí o coração de Ezequias começou a se encher. Veio o orgulho, a vaidade e ele começou a se achar. E quantas vezes a gente não faz isso? Deus abençoa, tira do fundo do poço, coloca num emprego melhor, dá ministério, prospera, cura e a gente esquece de quem fez. Começa a se achar. E isso fica mais nítido quando chegam os mensageiros da Babilônia. Vieram visitar Ezequias e ele, todo orgulhoso, foi mostrando tudo: os tesouros, os armamentos, os depósitos secretos, abriu o coração e a casa para quem ele nem conhecia direito, como nós mineiros fazemos ao abrir a nossa casa, né? Aí o profeta Isaías chegou e perguntou: o que você mostrou para eles? Ezequias: mostrei tudo, tudinho. Isaías: pois sabia que tudo isso vai ser levado embora e seus filhos vão virar escravos? Isso ensina demais. Tem coisas que Deus coloca na sua vida que não é para todo mundo saber. Nem todo mundo merece ter acesso ao que Deus te confiou. Deus tem bênçãos que é sua promessa, que é só sua. Cuidado para não se expor demais, para não abrir sua casa, sua intimidade, seus sonhos para quem não tem aliança com Deus nem com você. Orgulho e vaidade faz a gente se exibir e exposição demais atrai inveja, armadilha e até retaliação. E aí vem a parte mais triste. Quando Isaías contou tudo isso, Ezequias respondeu: ah, tudo bem, enquanto eu estiver vivo, vai estar em paz. Gente, como assim? Ele não intercedeu, não pediu misericórdia pelos filhos, pelo povo, ele se acomodou. E quantas vezes também não agimos assim? Só preocupados com agora, com a nossa paz, com a nossa prosperidade, sem pensar na próxima geração, nos filhos, na cidade, na igreja. A verdade é que Deus espera mais de nós. Ele quer que sejamos intercessores pela nossa casa, pela nossa igreja, pelo nosso país. Você não pode viver de boa enquanto sua casa está se perdendo, enquanto a fé dos seus filhos se esfria, enquanto o povo está morrendo espiritualmente. Então, resumindo, Ezequias foi um rei de fé, um homem de coragem que viveu milagres, mas tropeçou no orgulho e na indiferença. Que possamos aprender com ele a derrubar os ídolos, a buscar a Deus na crise, a não se deixar levar pelo orgulho quando as coisas derem certo, a não viver só para nós mesmos, mas deixar um legado para quem vem depois. E se essa palavra falou com você, deixa aí nos comentários o que mais te marcou na história de Ezequias. E se quiser, coloca também um pedido de oração, porque eu vou orar por você.
Estarei em oração por você. Curte, compartilha e se inscreva no canal, porque toda semana tem palavra que edifica, que provoca e que confronta e que também consola.